Gente, bom dia. Ai, olha, não, eu vou ter que me explicar. Eu tava na página do Mães com Fé, eu não tava, sei lá onde, eu tava no grupo de apoio, eu não tava na página. Desculpa. Tava quase terminando a live. Mas, gente, bom dia, Mães com Fé. Deus abençoe seu dia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Ai, obrigada aí, Tati, pelo toque. Eu não entendi que tinha mudado. Enfim, eu sempre me atrapalho, sempre um problema para entrar, gente. Peço perdão. Mas tá ótimo. Vamos começar. Mães com fé. É muito bom estar aqui. Esse lugar é um bálsamo nas nossas vidas, sempre abençoando e abrindo a nossa mente para aquilo que o Senhor quer de nós como mães, como tutoras, enfim, como professoras, né? E eu, eu escolhi esse tema, Tempo Juntos, porque eu estava perguntando para as minhas filhas, eu falei, olha, o que mais vocês gostam de fazer? O que vocês gostam de fazer com a mamãe? E que a mamãe poderia falar no Mães com Fé, né? Porque a gente está nesse tema atual agora das crianças, meu filho, meu tesouro. Eu falei, o que é mais legal para vocês, né, na vida como mãe? E elas foram falando várias coisas, e tudo tinha a ver com tempo juntos. Então eu falei, não tem um melhor título do que esse, né? E eu procurei na palavra, a palavra que aqui nós, como somos cristãs, a gente tem a palavra de Deus, a Bíblia, como guia. E eu trouxe uma palavra para compartilhar com vocês, inspirada nessa questão de tempo juntos. E eu quero, na verdade, começar falando de um pai, né? Falar de um pai que teve tempo junto com o seu filho. Ah, mas por que pegar o exemplo de um pai, sendo que nós somos um grupo de mães, né? Hoje muitas mães aqui do grupo, elas exercem o papel de pai também, né? São mãe e pai ao mesmo tempo. Enfim, nem sempre por uma decisão, mas por uma necessidade. Os papéis, assim, hoje têm se invertido, né? Ou se misturado bastante. Então, muitos pais exercem o papel de mãe e muitas mães exercem o papel de pai. Mas, na verdade, a grosso modo, a importância dos pais na vida de um filho é a mesma, que é cuidar, é proteger e é ensinar, não é verdade? Então, o tema, a inspiração do dia hoje da palavra é José, pai de Jesus. E eu gostaria de compartilhar um trechinho da palavra, assim, do momento em que Jesus foi concebido, para a gente entender como foi o pai de Jesus. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 21, nós vamos ler, tá? Diz assim: O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, Senhor, nos abençoe, ó Pai. Obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pela inspiração de José, que possamos aprender com ele a valorizar o tempo junto com os nossos filhos. Amém. Então, gente, aqui fala do sábio, o homem justo que foi José. No momento em que Maria concebeu, eles estavam juntos
E assim, eles não eram efetivamente casados, mas eles estavam muito juntos, tipo, uma união estável, né? Algo assim. E se ele se ele se separasse dela, era meio que um divórcio mesmo. Mas ele nunca tinha deitado com ela, né? Nunca tinha... aqui como que fala? Eles nunca se uniram, né? Até o momento em que ela teve Jesus. Então, ele achou estranho, né? Nossa, mas ao mesmo tempo, um homem tão justo, que ele não quis expor a Maria a chacota, aos memes, né? Aos olhares das pessoas ali naquele momento daquela sociedade. Ele falou, já sei, eu vou sair a francesa, vou sair secretamente da vida da Maria. E assim, ela não fica exposta a um vexame, né? Eu não tenho o que dizer, me explicar. Mas nesse momento, Deus pegou ele na curva, já entendendo seus pensamentos. E José, como era um homem muito sensível a Deus, entendeu, aquele menino era a obra de Deus, foi o Espírito Santo. Então José, além do seu caráter, da sua hombridade, ele era um homem sensível a Deus. Que lindo! E ele abraçou essa causa, ele abraçou essa família, ele abraçou esse filho. Então Jesus ele já nasceu nesse contexto do pai adotivo, mas o pai adotivo que foi sonhado, foi pensado desde o Antigo Testamento, porque José era da linhagem de Davi, que era a promessa para o Messias. O Messias viria dessa linhagem de Davi. Então, no momento em que José abraçou essa verdade, abraçou essa causa, ele fez com que todas as menções sobre Jesus, tudo aquilo que havia sido dito que seria o Messias, se realizasse, se cumprisse efetivamente, porque na sua linhagem, na linhagem de José, veio Davi, veio Jesus, e José era dessa linhagem de Davi. Então, assim, muito incrível de pensar, né? Jesus, ele nasceu nesse contexto. Então, José começou a cuidar, a proteger, desde esse momento, essa família. E quando Jesus nasce, algo terrível está acontecendo, né? O Herodes, com medo desse menino Deus que nasceu, manda matar todas as crianças. E José se vê na terrível decisão de fugir de Belém, onde eles estavam, e ir para o Egito, para proteger o bebê. E eram 500 quilômetros, né? Algo assim, bem longe. Na época não tinha carro, obviamente eles foram a pé ou no máximo sobre um animal, mas 500 quilômetros, gente, é longinho, né? A minha referência aqui, Rio de Janeiro, por exemplo, é bastante. Então, ele tomou essa decisão, ele enfrentou essa distância, tudo para proteger aquele pequenino, a mamãe e começar uma nova vida, né? Ele deixou tudo que ele tinha para trás, abraçando essa nova causa, essa família que agora era dele. E eles foram para o Egito, o lugar onde antigamente escravizava, né, os israelitas, o lugar que antes era um lugar de escravidão daquele povo, agora virou o refúgio dessa família, da família do Nazareno. E o lugar da promessa, que era Jerusalém, naquele momento era ameaça para o Messias. Então, olha que contradição, né? Eu vejo assim, Jesus desde sempre trazendo para as nossas vidas quebras de paradigmas, com um pai adotivo, vivendo seus primeiros anos como um refugiado político num país que não era o seu, para se salvar, para se proteger. E José estava ali encabeçando essa situação. E a palavra nos diz, né, mais à frente, aí nós temos o capítulo 2, que fala sobre isso. José e a família voltam para Nazaré, depois desse burburinho, depois da morte do Herodes, algo em torno de 3 anos aí, ele volta para Nazaré,
onde constitui ali efetivamente, finca as suas estacas e constitui ali a sua família. Então nós temos esse homem que se dedicou naqueles primeiros anos e que agora caminha com Jesus, ensinando Jesus, né? Porque a gente observa no texto que ele todo ano levava Jesus ao templo, havia aquela preocupação com aquilo que Jesus aprendia espiritualmente e também ele ensinou o seu ofício. Certamente José passava muito tempo junto com Jesus. Foi um pai que entendeu a necessidade de ter um tempo juntos. E a gente não sabe exatamente quando José morre, né, em que fase da vida de Jesus, mas a gente pode perceber que Jesus ele teve uma inspiração dentro da própria casa, do pai que se dedicou, do pai que passou tempo junto, do pai que se preocupava com a sua espiritualidade e também com o material, ensiná-lo um ofício, né? Produção, fazer alguma coisa para alguém, por alguém. Então, claro, Jesus ele era Deus, mas ele contou com uma inspiração tremenda dentro de casa que foi José. E eu imagino que ele não poderia ter vindo numa família melhor do que a que ele veio, onde ele foi recebido com amor, com carinho e foi inspirado, né, a ser um homem sério, a ser um homem sensível a Deus, a ver a obediência do pai dele, aquilo inspirava, falando, não, eu aprendi com meu pai, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que esse é o caminho, né? Então é muito lindo a gente perceber isso, e eu quero começar a nossa reflexão sobre tempo juntos com essa inspiração que foi José. Então, José, ele se dedicou, e a gente teve essa ideia aqui, e para começar a nossa reflexãozinha de tempo juntos, eu quero te perguntar qual foi a última coisa que você ensinou para o seu filho, ou para sua filha, né? Qual foi a última coisa que você ensinou e o seu filho aprendeu? Você consegue se lembrar? A gente, às vezes, vai vivendo o dia de uma forma automática e não para pensar nisso, né? No que a gente tem passado para os nossos filhos. E se a gente não se lembra qual foi a última coisa que a gente ensinou para os nossos filhos, se você perguntar para eles, eles certamente vão falar. Eles vão se lembrar de algo. E pergunta, eu acho que esse é um exercício legal da gente fazer. Eu perguntei para as minhas filhas e elas comentaram algo comigo. E eu achei interessante para reflexão. O nosso tempo com os nossos filhos é muito subjetivo, né? Muitas vezes, hoje eu estou numa situação confortável, eu fiz algumas escolhas na minha vida que me proporcionaram hoje um tempo maior junto às minhas filhas, algo que eu sempre quis, que eu batalhei para conquistar e que eu vejo hoje como um privilégio, né? Eu consigo passar uma boa parte do meu dia com as minhas filhas, principalmente essa parte da manhã. Eu tenho uma profissão que me ajuda nessa questão e eu posso tomar café junto, muitas vezes almoçar junto, trabalho muitas vezes de casa na parte da manhã, no período da manhã, e eu consigo ficar com as minhas filhas. Mas eu sei que não é a realidade de muitas mães, de repente da maioria das mães do grupo daqui do Mães com Fé. E é algo difícil, porque eu sei que o nosso coração ele nunca está completo quando a gente está longe do nosso filho. Mas é algo que, enfim, por uma necessidade, por uma decisão, a gente precisa fazer. Mas o tempo é subjetivo, né? A gente não tem tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. Mas o mais importante é a qualidade desse tempo que a gente passa com o nosso filho. É como a gente usa esse tempo. E então essa perguntinha, qual foi a última coisa que você ensinou para ele, mostra a sua preocupação em passar algo para o seu filho. José, ele ensinou a importância de buscar a Deus, de ir ao templo, e ensinou o seu ofício, dentre outras coisas. Imagino que no dia a dia Jesus deve ter falado, nossa, esse homem é honesto, eu aprendi honestidade, eu aprendi que deve se amar, deve se perdoar.
e o que o seu filho tem visto, que tem aprendido com você. Então, eu estava olhando, tem muitas formas da gente perder o coração do nosso filho. Muitas. Hoje em dia, principalmente a tecnologia, essa frieza dos relacionamentos, elas nos mostram que é muito fácil a gente perder o coração do nosso filho. Tantas catástrofes nós vivemos aí no comecinho de janeiro, pessoas que se foram sem oportunidade de se despedir e de mudar alguma coisa na sua vida, né? A gente não quer isso. Então eu acho que fica esse recadinho pra gente de todas essas catástrofes, do que a gente pode fazer de diferente, na verdade. Então eu separei aqui algumas coisas pra gente analisar e de repente buscar do Senhor ajuda. Uma coisa que... A primeira coisa seria ler junto, né? Ter um momento juntos à noite. Eu acho muito importante esse momento. Por mais que a gente trabalhe bastante e faça muitas coisas, chega tarde muitas vezes, mas eu acho importante ter um período para uma conversa, né? E à noite é muito importante para a criança, né? É cientificamente comprovado que a criança absorve aquela última informação antes do sono. E então, quando a gente tem um momento com o nosso filho à noite, antes de dormir, falando sobre algum assunto, ele vai memorizar isso de uma forma mais fácil. Nós em casa temos o costume de ler uma história bíblica. Eu já compartilhei aqui com vocês algumas dicas de bíblias para socializar entre pais e filhos, mas a gente lê qualquer história, né? Pode ser conto de fadas. Eu tenho 2 meninas e eu sempre amei contos de fadas na infância, então eu compartilho desse gosto com elas. Então a gente conta algumas histórias, leio a Bíblia, a gente fala sobre a palavra de Deus, mas para não saturar o assunto, né? Para não ficar sempre o mesmo assunto e maçante, a gente inventou um negócio que é a história do seu tempo, da sua época. Então a gente conta histórias da nossa época, ou eu, meu marido, a gente se reveza e vai contando quais eram os nossos amigos, o que a gente fazia na infância, qual era a nossa comida favorita, o que servia na escola. E elas se interessam muito, elas vão, fazem as perguntas, a gente interage ali à noite, como contando a história de quando a gente era criança. E aí logo elas pegam no sono e dormem. Então, essas coisas eu acho que assim ajudam a criança, né? A pegar gosto, a conhecer um pouco mais os pais, a saber do que os pais gostavam e também criam um vínculo muito forte com os pais. Eu tenho um marido que, assim, ele fica o tempo todo fora de casa, né? Diferente de mim, ele tem menos tempo com as minhas filhas. Mas ele é um mini José. Ele sempre que consegue um tempinho, assim, ele se dedica. Ele, às vezes, tenta tomar café junto com as meninas ou chega mais cedo do trabalho para tirar um momento junto com elas. E a gente gosta de ir para restaurante, de sentar a família toda e conversar. Então, esse também é um ponto que tem me ajudado muito. Meu esposo, ele tem essa visão. Então, é muito legal. Isso a gente vê que tem rendido frutos com as crianças. Então, a gente lê junto, né? E aí, esse ler junto pode incluir a história da sua época, que as crianças vão se interessar bastante. E ter uma refeição junto, eu acho muito importante isso. A gente costuma deixar aquela mesinha menor, né, para as crianças, deixar as crianças muitas vezes fora da mesa, mas é importante a gente adquirir o hábito, né, depois que elas começam já a usar o talher. Até no livro da Susanna Wesley ela fala isso. Ela fala, assim que as crianças aprendem a usar o talher, a gente já reúne elas na mesa e reunia, né, no caso. Deus, mas já pensou viver tanto assim? Mas reuniam as crianças na mesa e elas já tinham uma refeição com os pais, aprendendo o que deve se comer, aprendendo a se portar numa mesa, né? Uma conversa. Então,
isso é legal mesmo, a gente trazer também para o nosso dia a dia, né? Colocar o nosso filho na nossa mesa, bota lá umas almofadas para ficar mais alto e conversa, né? Esse momento da refeição, eu acho que é um item bem legal da gente começar a implementar essa cultura de refeição junto. E a refeição junto pode ser em casa, pode ser em restaurante, pode ser numa padaria, né? As crianças gostam. E uma terceira, assim, dica do tempo juntos é sempre olhar nos olhos da criança, né? Quando a gente conversa com uma criança, a gente precisa olhar nos olhos dela, porque ela não vai entender que a gente está falando com ela se a gente não fizer isso. Desculpa. Ela não entende que a gente está falando com ela se a gente não olha nos olhos dela. Então é muito importante esse período da refeição, a gente olhar nos olhos dos nossos filhos, né? Conversar, perguntar, se interessar. E uma quarta dica, né, do tempo juntos é buscar o emocional do seu filho, é entender se ele está passando por algum período de dificuldade na escola, em casa, ou um filme, alguma coisa que viu e de repente deixou ele um pouco mais emotivo, mas é perceber esses detalhes na criança, né? Afinal, eles são seres humanos, eles têm sentimentos, eles só são menores, mas eles são como nós, né? E eles precisam dessa atenção, desse cuidado, de se sentirem vistos e percebidos. Então, se tem alguma coisa diferente na vidinha deles acontecendo, seria muito bom que você fosse a primeira pessoa a saber disso. E uma quinta dica do tempo juntos seria se interessar pela vida do seu filho no âmbito da escola, no âmbito pessoal, se interessar mesmo. Perguntar quem é o melhor amigo, perguntar o nome do amigo, perguntar como tem sido na escola, o que ele tem aprendido, quais são as matérias que ele tem estudado, né? Eu estava vendo um pedagogo falar da importância da gente pegar o diário de classe e ler o diário de classe, ver os recadinhos dos professores, o que eles estão passando, ensinando para o nosso filho. É importante a gente saber até se está dentro daquilo que a gente gostaria que o nosso filho aprendesse. Então, esse tipo de atenção, buscar esse conhecimento sobre o filho é algo que vai fazer o seu filho se sentir melhor, vai se sentir amado, vai se sentir visto. São pequenos detalhes, né? A gente está falando aqui de ler junto, de ter uma refeição junto, de olhar nos olhos, de buscar o emocional e de se interessar pela vida do filho, né? Então, a gente recebeu um convite para viajar esse final de semana e a gente ficou muito feliz. Nossa, vamos, né? Eu quero muito viajar, ter um tempo junto, ir pra praia, seria muito bom mesmo. Mas justo a reunião de pais das minhas filhas e a minha mais velha, que tem 5 aninhos, falou: mãe, a gente não pode ir pra praia. É a minha reunião de pais. Os pais têm que estar presentes na reunião de pais. Você não vai na minha reunião de pais? Então a gente ficou... Acho que é melhor postergar essa viagem para poder ir nessa reunião de pais. Por mais que a gente até saiba o que vai acontecer, a gente está mostrando para nossa filha que ela é mais importante do que a praia. A gente está mostrando para nossa filha que aquilo que acontece na vida dela é a nossa prioridade, né? E não assim... Eu sou um pouco contra, sabe? Mudar a sua vida toda em função da criança. Eu não posso mais ir num evento tal porque agora eu sou mãe. Eu não posso mais fazer isso porque eu sou mãe. Na verdade, quem conhece a gente sabe que as nossas filhas vão em tudo. Em tudo que a gente participa, elas estão juntas. Seja na igreja, seja com os amigos. A gente não parou de fazer nada por conta dos filhos. Filhos, eles não são uma doença, né, que nos afasta da sociedade. Eles são bênção de Deus. Então, é importante que eles estejam no nosso dia a dia e que eles sejam inseridos nesse dia a dia, né? Desde que seja um dia a dia santificado, claro, óbvio. Mas você também escolher algumas coisas em função do seu filho é muito importante, né?
Então, Deus, ele é tremendo, Sônia, muito tremendo. A oração, ela é o fruto mesmo da nossa vida de comunhão com Deus. É o meio pelo qual a gente se conecta com o Senhor. É algo que tem que fazer parte da nossa vida efetivamente, né? Então é muito bom mesmo ter esses momentos de oração com os filhos. Isso é algo que, assim, antes de dormir, é claro, né? A gente não tem um período sempre regrado, o momento da refeição, o momento de dormir é o momento que a gente ora. Mas independente disso, ao longo do dia, se você sentir que seu filho tá triste, coloca você as mãos sobre ele, você tem autoridade para isso como mãe, como pai. Abençoa o seu filho. Eu lembro que todas as vezes que eu senti uma dor nas costas, quando eu era criança, eu pedia pra minha mãe orar, sabe? Não sei. A minha mãe orava, passava a mão assim nas minhas costas. Eu era pequenininha e parecia que aquela dor ia embora. Ai, desculpa, gente. Parecia que aquela dor ia embora só pelo fato dela ter pego, né? Em mim, assim, ter orado, ter se preocupado. Então a gente tem essa autoridade mesmo, a oração. Nem sempre o que achamos que é melhor para nós como família é o melhor. Os filhos não nos ensinam o que é mais importante. A reunião de pais vai deixar a princesa... Vai sim, Drica. Ela vai ficar muito feliz. Então, é claro que proporcionar momentos de lazer são importantes para a criança, né? A gente tenta fazer isso ao máximo. Mas esse tipo de coisa, de resposta, eu sei que significou muito para a vida da Helena, sim. Ela se sentiu importante. Então, a gente até avisou a pessoa que nos fez o convite e que não daria para ir e tudo mais, mas é por um bom motivo, né? E então, só pra gente concluir aqui essa questão, não importa se é um tempão ou um tempinho que a gente passa com o nosso filho, o importante é a qualidade desse tempo. Então, se a gente tiver uma brechinha no dia, eu consigo almoçar em casa, eu consigo buscar na escola, eu consigo ver a minha filha no período da aula dela, não sei, alguma coisa nesse sentido vale muito a pena. Eu lembro de várias demonstrações de amor, né, que você faz, assim, quando você tá namorando, ou o namorado faz pra você, de repente levar uma surpresa no trabalho, por que não surpreender os nossos filhos na escola, né, mandar um bilhetinho no meio da aula, ou mandar um recadinho, mandar um bombom, alguma coisa assim, para se sentirem amados, né, e percebidos pelos pais. A gente tem que sair desse automático e de fazer aquelas coisas que a gente precisa, que é a obrigação, dar banho, escovar o dente e fazer um plus, né? Ter alguma coisa a mais. Então eu vou dar um banho, mas hoje de banheira. Eu vou dar um banho, mas hoje todo mundo junto. Eu vou comprar uma espuma diferente para a hora do banho a gente brincar. Então eu acho que coisas dessa forma, desse tipo, mostram que você se preocupa, que você ama, que você quer estar presente. E, gente, muito isso, né? Desligar o celular nos momentos que estão tendo a refeição juntos, no momento que estiver contando a historinha, no momento em que você estiver olhando nos olhos do seu filho, tem que olhar nos olhos. A gente tem uma pequenininha, a Isabel, ela estava com 2 anos mais ou menos. Aí um dia a gente estava falando... Ela tava conversando com a gente e a gente respondendo assim, né? Tá. Não sei o que, tá. E aí ela falou assim, gente, olha pra mim. Eu não sou o celular. Acredita? Com 2 aninhos. Ela falou, olha pra mim. Eu não sou o celular. Ou seja, se tá falando com ela ou com o celular. Tem que olhar pra ela se estiver falando com ela, né? Elementar. Mas assim, a gente tem que tomar esses cuidados mesmo e saber que se você trabalha fora, se você tá em casa... Se você trabalha de final de semana, isso não é um problema. Seu filho ele vai aprender com você. Pela inspiração que você é, pelo exemplo, né? No caso de Jesus, ele quis copiar a profissão do pai. Jesus ele foi carpinteiro como José. E ele vai aprender vendo as suas respostas diante das situações. Mas é importante a gente pensar nisso. Eu quero ensinar algo para o meu filho hoje. Eu quero mostrar algo diferente para ele hoje no nosso tempo juntos. Então, usar esse tempo juntos para produzir lembranças emocionais, lembranças profundas e verdadeiras nas crianças.
E uma coisa que eu tava refletindo ontem, dentro desse assunto, é que assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, por mais importante que ela seja na sua vida, o rosto dela vai mudando, não é? Na sua memória. Você fica ali um ano, mais tempo sem ver, sei lá. Você parece que não se lembra exatamente do rosto da pessoa. Você precisa de uma foto, de um vídeo para te ajudar. E aí eu tava pensando nisso. Eu falei, a nossa figura também como pais é muito essa. Se a gente se distancia dos nossos filhos todos os dias, a lembrança que ele tem daqueles momentos juntos vai ficando vaga, vai ficando embaçada, como essa nossa memória com as pessoas que a gente demora para ver. Né? Então, se a gente não tem esse tempo de qualidade, não mostra, não tá ali junto de verdade com eles, aos poucos vai esvaecendo, essa lembrança vai sumindo do rostinho deles, e isso é muito triste para nós como pais. Então, assim, essa live de hoje era para falar desse tempo juntos, né? Dessa importância de marcar a vida dos nossos filhos com a nossa presença, com aquilo que a gente gostaria de ensinar. Por mais que seja curtinho o momento, dá tempo de contar uma historinha. Esse negócio de contar a historinha da época a gente tenta, é muito legal. E de orar sempre, sempre. Ensina o seu filho que sempre é momento de orar, né? Na escola, é momento de orar quando tá triste, quando vai no banheiro, que tá sozinho ali, momento de conversar com Deus. Mas momento de dormir, sempre agradecer ao Senhor, e na hora da refeição também. E se a gente tem esses momentos com eles, principalmente o de dormir e o da refeição, eles já vão aprender isso automaticamente, né? Então, é isso, gente. Leia com eles, tenha uma refeição, olhe nos olhos, busca o emocional do seu filho, se preocupar com aquilo que ele está sentindo e se interesse pela vida do seu filho, né? Pelos seus amigos, como José fez com Jesus. E certamente isso foi importante, né? Então, Jesus, ele deu muito amor, ele recebeu muito amor, e a gente pode fazer isso também. A gente pode dar muito amor para os nossos filhos, mesmo que a gente não tenha recebido esse amor dos nossos pais, né? Daqueles que eram responsáveis pela nossa criação. A gente não precisa passar isso adiante, a gente pode passar os frutos do Espírito, a palavra de Deus, o amor de Jesus. E é isso, que Deus nos abençoe. E eu quero concluir com o Salmo 90, 12, que é uma oração, né, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, que assim seja na vida de cada um de vocês, que vocês encontrem sabedoria do Senhor, e contando muito bem os dias, e que os seus filhos possam ser abençoados através de você e daquilo que você ensina para eles. Seja amarrar um sapato, seja escovar bem os dentinhos, seja preparar a lancheirinha, né? Então, que todas essas coisas tenha muito carinho e atenção que é deles. Deus abençoe muito. Obrigada, Drica, obrigada, Tati, cada um que tá aqui, a Soninha, minha amiga linda. E Deus abençoe muito vocês e o dia de vocês. Desculpa aí a confusão do começo do vídeo, tá? Beijo, Deus abençoe. Tchau.